Shalom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz e muita esperança. Chegamos até vocês trazendo a palavra de Deus para este dia. Samuel capítulo 2, versículo 30, parte A, diz assim: Assim diz o Senhor, eu prometi a você e sua família que vocês estariam sempre na minha presença, ministrando na minha presença. Mas longe de mim está em cumprir essa promessa. Porque eu honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Esta é uma das palavras mais fortes que nós encontramos na Bíblia, falando de honra e desonra. Nós lemos na palavra de Deus que Deus, Ele colocou pessoas no trono, como colocou Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e honrou Saul. E Saul honrou a Deus nos primeiros anos. Depois ele desonrou a Deus e perdeu o trono. E então Deus levanta um outro rei, chamado Davi, que honrou a Deus e permaneceu para sempre no trono. E depois de Davi, o trono passou para seus filhos, seus netos, bisnetos e mais de 20 gerações. E o próprio Senhor Jesus, o Messias, virá governar o mundo e ele virá pela família de Davi. Ou seja, o próprio Senhor Jesus é da linhagem de Davi. Isso não é tremendo? O que Deus está querendo nos ensinar? Que Deus honra aqueles que o honram ao Senhor. E que Deus promete coisas grandes e novas, maravilhosas para todos que o agradam. E assim como Deus prometeu para o sacerdote Eli, que estaria para sempre com ele e sua família. Mas Eli também foi um sacerdote que desonrou a Deus. E honrou mais os seus filhos do que a Deus. E Deus disse, olha, prometi para você e sua família que você estaria ministrando para sempre na minha presença. Mas longe de mim está em cumprir essa promessa. Porque eu honrarei aqueles que me honram e desonrarei aos que me desonram. Então, todas as promessas da Bíblia, todas, Deus prometeu muitas coisas. Vinde a mim, os cansados, oprimidos, vos livrarei. Creia, seja curado, creia, seja salvo. Tantas coisas, né? A promessa do dízimo, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, abrirei a janela dos céus e darei uma bênção tão grande que não terá onde guardar. Todas as promessas, elas só se cumprem se nós honramos a Deus. Então, quando Deus promete que vai nos dar, abrir a janela do céu, a gente fica feliz. Ele prometeu na palavra, tá? E vai abrir a janela do céu. Aí Deus diz, eu prometi sim, mas longe de mim está em cumprir essa promessa se você não me honrar. Então, queridos, todas as promessas de Deus, elas são anuladas pela desonra. Então, nós temos que aprender o que é honra. Porque senão nós anulamos e perdemos aquilo que Deus prometeu. Então, nossa vida, muitas vezes, nós temos pessoas que estão indo bem, que se converteu e Deus deu muita coisa para ele, muitas bênçãos. E, de repente, tudo que Deus deu é tirado de novo. Nos primeiros anos do meu ministério, eu comecei um trabalho com empresários, numa associação internacional de homens de negócio, que eram convertidos, se convertiam. Então eu notei que todo empresário que se convertia, eles vinham quebrado, falido, todo arrebentado. E inclusive nós fizemos muitos jornais com testemunhos fantásticos de empresários que eram mendigos, tornaram empresários e tal. Mas eu observei que depois de 4 anos, aqueles mesmos que prosperaram, eles começavam a dar para trás outra vez. Eu pensei, o que aconteceu, será? E eu fui observar que aquelas pessoas começaram, lá no início, eles ficaram empolgados, que Deus prometeu prosperar, dar o dom de adquirir riqueza e tal, e eles se tornaram fiéis. E honravam a Deus com as suas primícias. Eram dizimistas, primicistas. E depois, no meio do caminho, quando veio a abundância, eles começaram a negligenciar e deixar de honrar o Senhor. E aí chega um momento que não funciona mais
A bênção não funciona mais e aí começa tudo a cair outra vez. E esse meu Deus estava tão bem, estava indo bem e agora voltou tudo a estaca zero. O que aconteceu? Aí vem essa palavra. Deus diz, eu prometi sim. Queria te abençoar, encher os teus celeiros. Queria te honrar. Queria te dar muita coisa, o reino e tal. Mas longe de mim está em cumprir essa promessa se você não me honrar. Meu Deus, eu acho que uma das piores palavras que eu já ouvi. Dessa palavra, queridos, está nascendo um livro. Um livro onde eu vou ensinar como que a gente perde tudo quando desonra a Deus. O rei Saul, o homem mais poderoso, o primeiro rei da terra, ele desonrou a Deus. No início ele honrava a Deus, depois ele desonra a Deus. E aí ele morre e deixa para os seus filhos morte. Deixa para os seus filhos desonra. Deixa para os seus filhos miséria. Deixou netos como Mefibosete, mendigo, porque ele desonrou a Deus. Mas temos também um homem que honrou a Deus de uma forma sobrenatural, Davi. E esse Davi então deixa para os seus filhos e até 20 gerações ele deixa a honra, porque ele honrou a Deus até o final. Então vamos aprender, vamos entrar nessa caminhada e eu gostaria que você nos acompanhasse nesses estudos bíblicos que nós começamos a fazer, ensinando sobre a vida de Davi. Então, aí está, não só um livro, vai ser vários livros sobre esse assunto, mas é importante você saber quais as chaves que levam a pessoa à dupla honra e como evitar os erros que levam a pessoa à desonra ou ser desonrado por Deus. Amém? Com muita fé, vamos juntos orarmos a Deus e pedir a Deus sabedoria, graça, para sermos pessoas que honram a Deus. Pai querido e amado Deus, em nome de Jesus, teu Filho, nós oramos e pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ensina, nos faz pessoas de honra, para que possamos ir e alcançar a dupla honra. Nos ensina as chaves da dupla honra, para sempre sermos honrados pelo Senhor e sempre ser também prestigiado pelo Senhor. Em nome de Jesus. E que essa honra passe para nossos filhos e as próximas gerações. Amém, queridos. Deus abençoe. Fique com Deus. Shalom.